do chão. Meu espírito deseja retirar a escama, véu, e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, do sicômoro galgar, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama, véu, e contemplar-te a visão. Foi em Cafarnaum que o vi ensinar, ouvi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, e ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança, nos sermões entoou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte, e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não o vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto o seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ah, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Ah, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus.
Que tal levantar no momento certo e dizer sobre buscar no amor a semente certa para colher? Então plantar todo o bem que puder, ser regado na fé, adubado no bem, nasce árvore frondosa, floresce ainda com frutos que só pode dar quem voltado ao Cristo está, aquele que assim começa, sabendo de sua tarefa de prosseguir, e que pensa em quem está por vir, constrói o próprio jardim, tem a plantação do Pai em si. Que tal levantar no momento certo e dizer sobre buscar no amor a semente certa para colher? Então plantar todo bem que puder, ser regado na fé, adubado no bem, nasce árvore frondosa, floresce ainda com frutos que só pode dar quem voltado ao Cristo está, aquele que assim começa, sabendo de sua tarefa de prosseguir, e que pensa em quem está por vir, constrói o próprio jardim, é a plantação do Pai em si. Vai florescer, vai dar bons frutos, vai ser exemplo sim, é a plantação de Deus, vai florescer, vai dar bons frutos, vai ser exemplo sim, é a plantação de Deus em si, em si, em si. O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge-me a face e o meu cálice transborda.
certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias de minha vida e voltarei pra casa do Senhor por longos anos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta casa. Tem alguém vindo hoje pela primeira vez? Não, né? Então vamos dar continuidade, porque o Lourenço ele já começa para nós com a harmonização a partir das 19 horas. E até então a nossa palestra está começando às 19h30, tá? Está em discussão se vai voltar para as 20 horas ou não, mas até então ainda continua. Nas quintas-feiras é o único dia que começa às 19h30, tá? Então vamos dar continuidade com a nossa prece. A Ritinha está aí pertinho, ela vai apagar a luz para ficar o ambiente mais tranquilo. Vou convidar vocês a sentarem de uma forma confortável, fecharem os olhos para melhor entrar em sintonia com o nosso Senhor e relembrar a música, que é um salmo. O Senhor é meu pastor e Ele não nos faltará. É essa, Senhor Jesus, a nossa confiança que temos em Ti e em Deus. E que Deus nunca nos faltará, e de que o Senhor, nosso doce e meigo Rabi, também não nos faltará. Temos, Senhor, a certeza que mesmo nesses momentos conturbados em que vivemos, tanto na esfera mundial como em nosso país, o Senhor não nos faltará. O Senhor não deixará de olhar para nós com os teus olhos bondosos. O Senhor não deixará de estender tuas mãos luminosas sobre nós. Derrama, Pai, a tua paz e o teu amor sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que as tuas bênçãos, Senhor, envolvam toda a nossa cidade, todo o nosso estado, todo o nosso país, todo o planeta. Que tu possas, Pai, abençoar a cada um de nós, em especial ao palestrante da noite. Derrama, Senhor, sobre ele também a tua paz. E que suas palavras possam chegar aos nossos ouvidos como música. Que possamos, Pai, sair daqui melhor do que quando chegamos. E assim, Senhor, sabendo que nenhuma prece fica sem ser ouvida por Ti, nós te dizemos, louvado seja, Senhor, hoje e sempre, assim seja. E como vamos ouvir hoje sobre casamento, eu peguei o capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, para ler a parte do Evangelho que tem nesse capítulo, chamada indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio o criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne?
Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisse vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. E agora, para nos conduzir no estudo, nós convidamos o doutor Agamenon Azevedo. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui nessa casa, compartilhando aqui desse tema, fazendo essas reflexões sobre esse tema tão relevante para o nosso dia a dia. Essa instituição do casamento, que ela é essencial para a nossa sociedade, para o nosso planeta, para o nosso dia a dia. Afinal de contas, todos nós aqui, quer nossos pais fossem casados ou não, todos nós somos filhos de um homem e de uma mulher. Todos nós somos filhos desse relacionamento que ocorreu e nós estamos aqui nesta jornada. Então nós vamos fazer essa reflexão hoje, falando sobre a instituição do casamento, com base na doutrina espírita. O que a doutrina espírita traz, o que ela acrescenta em relação a essa instituição secular que é o casamento. E a doutrina, como vários outros temas, ela vem clarear, ela vem trazer respostas, ela vem fazer com que a gente reflita. O nosso objetivo hoje aqui é fazer essa reflexão. Dificuldades do casamento, nós vamos ver também que, como é fruto de um relacionamento entre seres imperfeitos, como regra, aí surgem as dificuldades, aí surgem os desafios, aí surgem as necessidades de serem superadas. Por isso a gente fala em seguida da superação, que é justamente essa busca de passar por essas adversidades, de realmente se construir um relacionamento mais firme, mais forte. Então vamos fazer uma jornada, o casamento, resumidamente, é uma jornada de amor, aprendizado e evolução espiritual. E a gente vai tratar isso aqui na nossa fala. E aí algumas, como já foi lido aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, lá no capítulo 14, já há começa a falar em relação à família, sobre os laços de família que já foi debatido, já foi estudado aqui em várias oportunidades, onde diz lá Allan Kardec, não são os da consanguinidade, os laços não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então esses laços de família, esses laços efetivamente construídos de amor, de afinidade, de simpatia, de superação, esses laços são que nos ligam eternamente a quem amamos, ou quem aprendemos a amar, ou quem ainda estamos aprendendo a amar. Então, segundo a literatura espírita, nós temos 3 tipos de atração. Resumidamente, 3 tipos de situações que nos atraem. Primeira é a lei do amor. Pelo amor que há atração maior. O amor que é o nosso maior mandamento, A lei de amor que Jesus tanto pregou, tanto mostrou, tanto exemplificou aqui. Então, o amor realmente, quando nós chegarmos a esse nível,
de amar a uma criatura, nós amarmos um semelhante, esse amor vai criar um vínculo eterno, né? Vai criar um vínculo que vai sobreviver a todas as existências futuras, e esses espíritos vão se procurar, quer no mundo espiritual, na erraticidade, quer aqui encarnados. Então eles vão estar sempre ligados, vão estar sempre vinculados. Isso fala de uma forma geral, o amor de pai e filho, né? O amor de irmãos consanguíneos que realmente aprenderam a amar, né? O amor de esposo e de esposa que realmente construíram esse laço, ele vai perdurar. Outra é o contrário, nós somos atraídos também pelo desamor. O que é o desamor? São as dívidas, né? São os ressentimentos, são os ódios, são a falta de não perdão, né? A mágoa, ou seja, tudo que nós guardamos, que levamos conosco, que seja contrário a essa lei maior, né? Que nós guardamos no sentido de ressentimento, de rancor, de querer dar o troco, isso nos vincula àquele com quem nós estamos direcionando aquele pensamento. Então, para acerto de conta, a justiça divina vai fazer com que esses irmãos se cruzem aí na caminhada, né? Ou no mundo espiritual, ou aqui encarnado, ou um lá, outro aqui, mas vai existir essa atração. E também por necessidade de prova e de expiação. Existem situações, voltando aqui para o casamento, nós vamos falar, né, especificamente, que situações que não há nem amor, nem ódio, mas há necessidade de que ali seja cumprida, né, alguma prova, passar por alguma situação difícil, né, ou por uma expiação, uma reparação mais acentuada. Também há necessidade, segundo os mecanismos aqui da justiça divina, e a gente não vai aprofundar muito nessa parte. Ainda, segundo o Livro dos Espíritos, justamente esse capítulo aqui que a irmã leu aqui ainda há pouco, capítulo 22, não separais o que Deus juntou. E lá ele diz que o casamento é uma união divina. É uma união divina e progressiva, que representa um progresso na marcha da humanidade, promovendo solidariedade fraterna. Então é uma união divina. A passagem bíblica que foi lido aqui, né, diz que vão se unir em uma só carne, né? Então ali, a partir dessa união divina, a partir dos mecanismos da justiça divina, o que o Deus uniu, né, não cabe ao homem separar. Então, regra geral, a doutrina espírita esclarece sobre a indissolubilidade do casamento. Mas existem exceções, né, que a gente vai falar depois, que é permitido, né, quando há algumas situações de risco, inclusive aqueles relacionamentos doentios, tóxicos, que a gente vai falar mais adiante. O Livro dos Espíritos, por sua vez, lá nas perguntas 695 a 696, ele diz lá que o casamento é um progresso para a humanidade, né? E o Livro dos Espíritos também fala que a extinção do casamento, por sua vez, seria uma regressão, seria um atraso para a sociedade. Por que um progresso? Porque nós somos seres sociais, nós somos seres que precisamos de coabitar, nós precisamos de interagir. E para que haja a reprodução humana, é necessário que haja, né, essa junção, né, de sexo, para que haja o crescimento, né, da espécie, né, o crescimento dos seres vivos, né, para que cada vez mais possa ocorrer lá a lei de reprodução também, que está lá no nosso Livro dos Espíritos. E a partir do momento que não existisse mais essa instituição do casamento, a nossa sociedade estaria voltando à época, né, por exemplo, dos tempos antigos, que era permitida a poligamia, né, que eram permitidos relacionamentos sem nenhum tipo de interesse de interesse divino, né, sem nenhum fim útil.
sem realmente haver sentimento ali, que houvesse, as relações fossem puramente materiais, né? Fosse puramente por interesse, puramente por lado do instinto sexual. Então o casamento traz essa divindade, traz essa necessidade, né, de que ele seja bem trabalhado, que ele seja bem valorizado. Aqui a doutrina diz também que a família constitui o núcleo fundamental para o desenvolvimento moral e espiritual conjunto dos indivíduos, constituindo laboratório de aprendizado. Então a nossa família, nosso conjunto familiar aqui terreno, né, a nossa família consanguínea daqui, ela é esse laboratório ali de aprendizado. E a doutrina mostra que todos nós temos a família que merecemos, que nenhum de nós está numa família por acaso, né? Existem vínculos ali construídos, ou vínculos de amor, ou vínculos de desamor, ou vínculos de prova, ou de expiação. E aí aqueles irmãos são colocados juntos naquela caminhada para que, através da proximidade, do relacionamento ali mais próximo, eles consigam, né, ali caminhar, progredir, evoluir. O livro Consolador de Emmanuel, lá na pergunta 175, ele fala também sobre a família. Ele diz: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na terra uma tarefa construtiva e fraterna, real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos de amor fundidos na experiência de outras eras. Então, Emmanuel vem reforçar, que a literatura espírita já mostra, que os relacionamentos, a família, ela não estamos juntos por acaso, né? Todos nós tivemos antes, em regra, né? Existe alguns casos, exceções, mas em regra, todos nós passamos por um planejamento reencarnatório. Todos nós, quando estávamos, né, no mundo espiritual, consciente dos nossos deveres, dos nossos débitos, sem a máscara que nós carregamos hoje, né? Aqui encarnados do esquecimento, do orgulho, da vaidade, lá nós assumimos uma responsabilidade de aqui estarmos e melhorarmos, progredirmos, evoluirmos em conjunto com outros. Então há todo um planejamento, há todo um preparo, né, para que a gente possa aqui estar, se encontrar ou se reencontrar e continuar esta jornada. E aí cada um que conhece ou conheceu aqui, sua esposa, companheiro, namorado, se a gente for avaliar, se a gente for estudar um pouco, a gente vai ver que não foi por acaso. Que não foi por acaso, né, que o doutor Evilásio saiu aqui do Maranhão, foi fazer medicina na década de 50, foi isso? E em Salvador... 70, desculpe. Eu já estou e colocando mais experiência, né? E lá encontrou, né, a sua esposa, que aqui estão juntos, né? Só um exemplo aqui de um casal, né, que já tem uma jornada aqui maior do que a nossa, né? Eu, por exemplo, só tenho 25 anos de casado, então nós ainda vamos chegar a esse nível, mas cada um tem, né, essa história. E aí, se a gente for avaliar, 50. Pois é, a gente chega lá um dia, mas a gente avalia aqui, né, que ali a espiritualidade trabalhou, fez tudo para que aquele encontro ali acontecesse, né? Claro que nós temos o livre-arbítrio, claro que nem tudo que é planejado no mundo espiritual vai se executar aqui ao pé da letra, né? Porque senão não existia o livre-arbítrio, não existiria nossas decisões. Mas a espiritualidade faz tudo o que está ao seu alcance para que essa família venha se constituir, para que esses laços possam se entrelaçar, né? Possam se apertar. Aqui, vou fazer referência aqui a 4 obras espíritas, de forma resumida. Primeiro, o livro A Vida e Sexo, né, de Emmanuel, com Chico Xavier. Lá no capítulo 7 ele diz: matrimônio é obrigação.
que os interessados assumem livremente e que prestarão justa conta um ao outro. Obrigação que prestarão justa conta um ao outro. Conquanto isso, o casamento não funde as pessoas que o integram. Por isto, mesmo a união a dois, além da complementação realizada, recorda a lavoura e a construção. Cada cônjuge colhe o que plantou, tudo quanto dispõe do que fez. Ou seja, apesar de existir essa união divina, temos que lembrar que nós somos que são dois seres independentes, né? Que são dois seres que têm uma personalidade, que têm todo um histórico de vida enquanto se encontraram, que traz seus vícios, né? Que traz suas qualidades, que traz suas tendências, e esses seres vão se unir. Não há a fusão, a individualidade é necessária para que haja ali o equilíbrio, né? Para que haja a complementação, para que um possa ali estar ajudando, sendo o ponto forte do que o outro é fraco, né? Dando ali aqueles puxão de orelha quando um escorregar, né? E assim por diante. E aqui, esse livro bem interessante, Astronautas do Além, que é Chico Xavier, Herculano Pires, no capítulo 13, ele diz lá, ainda reforçando a questão das obrigações: quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual, injuriada ou perfidamente interrompida, costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Isso, a nossa lei de causa e efeito mostra muito bem isso. Então, se nós temos uma obrigação, se nós temos um compromisso mútuo, e aí há a questão da sexualidade desregrada, né? Os compromissos extras, os relacionamentos extras conjugais, né? Vai trazer, além do peso da consciência, mesmo que a pessoa não demonstre, mas um momento a consciência vai cobrar, um momento a consciência vai ser ali seu julgador bem rígido, rigoroso, e vai mostrar o quanto você estava equivocado, o quanto você se deixou levar, né, por más influências e acabou rompendo essas obrigações mútuas e gerando esses problemas aí kármicos que vão ter que ser reparados, ou nesta ou em outras existências. E aí, aqui duas passagens também de Nosso Lar, e Evolução em Dois Mundos, também obras bem conhecidas. Nosso Lar, então, é uma das obras mais lidas na doutrina, né? Principalmente contra os filmes também, ajudando muito. O Nosso Lar, que é uma obra muito rica, ele traz lá, no capítulo 20, o seguinte trecho: o lar terrestre, o nosso lar, é que de há muito se esforça para copiar nosso instituto doméstico. Instituto doméstico do mundo espiritual, instituto doméstico das esferas superiores, a que se referindo ao nosso lar. Mas os cônjuges de lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros de ciúme e de egoísmo. Ou seja, o nosso lar aqui terrestre, né, tudo que nós temos aqui no mundo corporal, ele é uma cópia mal feita do mundo espiritual, né? Isso a literatura mostra em vários casos, né? E no mundo espiritual, os laços que ligam os espíritos já são, no mundo elevado, nosso lar para cima, já são laços de amor, de amizade, de respeito, né? Diferente dos que ainda prevalecem aqui no nosso meio.
Então, aqui ainda, claro, com raras exceções, aqui a gente ainda está moldando os nossos sentimentos. Aqui nós ainda estamos aprendendo a amar. A gente ainda está aprendendo a amar. Raros aqui neste planeta já amaram parecido com o que Jesus amou. E o amor mais próximo que nós temos aqui na Terra é o amor de mãe, né? Daí o amor de mãe ser tão festejado, ser tão celebrado, o de pai nem tanto, né? Falo isso como pai, não desrespeitando, desmerecendo, mas realmente o amor materno é um amor diferenciado. É um amor que se aproxima do amor de Jesus, se aproxima, mas ainda não é o amor que a gente tem que aprender, e talvez ainda algumas existências a gente aprenda, né, nessa nossa caminhada. Mas aqui a gente está aprendendo, a gente está moldando, a gente está ainda se deixando levar por esse monstro do ciúme, né? O ciúme, principalmente para quem acompanha casos de noticiários de violência doméstica, por exemplo, né, quem atua nessa área, constata que a maioria dos crimes de violência doméstica está envolvendo ciúme. Porque é aquele sentimento de posse, aquele sentimento que a mulher lhe pertence, que aquele ser ali não pode se separar de você, que a mulher ela tem que estar subordinada. Então o ciúme ainda é um monstro que corrói aqui os nossos lares, né, os nossos relacionamentos. E o egoísmo, que o Emmanuel diz que é a chaga da humanidade, está presente, né, em todos os entes, né, no nosso meio, no nosso dia a dia. O egoísmo ainda faz parte do nosso dia a dia, uma luta interna nossa, a gente combater essa chaga, né, que tanto nos atrapalha na evolução. E falar em evolução, o livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 8, diz lá: não podemos olvidar que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizaria a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual, aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Ou seja, a gente vai falar isso mais detalhado à frente, mas regra geral, os relacionamentos ainda não têm esse laço de amor, né? A gente vai falar que os casamentos por afinidade, os casamentos já mais transcendentais, já são casamentos de um nível mais elevado. Então, os relacionamentos acidentais, ou seja, aqueles por interesse de sexo, de aparência, de interesse financeiro, né, faz com que as pessoas procurem em vários parceiros aquela união ideal, aquele ser que ele acha que é o ideal para a sua vida e ainda não encontrou, né? E por isso ele vai, algumas vezes, passar por essa jornada para que ele possa, de alguma forma, reparar, aprender e valorizar esse instituto. E algumas vezes não vai encontrar. Vai procurar tanto, não vai encontrar, porque nesta existência há necessidade, alguns casos, né, que possa ficar sem um parceiro, sem uma parceira, para que possam reavaliar, repensar. Assim como tem muitas mulheres que gostariam de ser mãe, fazem tudo para ser mãe e não conseguem ser mãe. Será se Deus seria injusto com essa mulher? Será se ele estaria castigando ela sem nenhum motivo, né? Então são reflexões que a doutrina traz para que a gente possa avaliar, reavaliar. E também tem algumas pessoas que dizem que antes só do que mal acompanhado, né? Que a pessoa, claro, se ela encontrar alguém que vá ajudar na sua caminhada, tudo bem. Mas se ela não encontrar, isso não quer dizer que ela vai ser uma pessoa infeliz.
Isso não quer dizer que ela não vai ter autonomia de construir ali uma família, né? Mesmo que seja mãe solteiro, pai solteiro, e seguir em frente, né? Porque nós temos o nosso compromisso de felicidade é com nós mesmos, né? Então a gente tem que amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente tem que se amar primeiro, né? Para que a gente possa externalizar esse amor. E aí, falando sobre os tipos de casamento, essa obra ele traz aqui cinco tipos, 5 propósitos de casamento, 5 formas com que esse casamento, com base aqui na doutrina espírita, ele pode acontecer. O casamento acidental, que a gente já falou um pouco, né, lá no livro Evolução em 2 Mundos, são os casamentos, as uniões sem planejamento, motivados por interesses materiais, vaidade, sexualidade, circunstâncias ali improvisadas, uma pessoa que estava no evento, conheceu alguém, simpatizou por aquela pessoa, e aí teve um relacionamento, às vezes engravida, e aí casa por conta da gravidez, e aí vai, né? São vários exemplos que acontecem nesse tipo. Pessoas que têm interesse na beleza, no patrimônio, em várias situações que não há ali, naquele primeiro momento, essa instituição divina. Pode até se tornar. Um casamento acidental pode se tornar um casamento afim, né? Ele pode começar dessa forma, mas não quer dizer que ele vai terminar dessa forma. Então eles acontecem por livre-arbítrio e causalidade. E embora comuns, demandam adaptação para uma harmonia. Ou seja, em regra, são irmãos e espíritos que não se procuraram pelo amor, não se procuraram, em regra, não tinham laços anteriores. Alguns não tinham laços também de desamor, não eram inimigos do passado, mas pode ser que era uma prova, né, ali conviver com aquela pessoa, de comportamento difícil, de relacionamento não muito fácil, né? Saber ali enfrentar e transformar esse casamento, esse encontro acidental numa relação melhor. Então é possível que haja sim essa adaptação, esse esforço. Podem se consolidar com esforço, mas não possuem base espiritual planejada, só repetindo o que está lá em cima. Servem como aprendizado para a evolução dos espíritos envolvidos. Então, como tudo na nossa vida tem uma razão de ser, tudo tem um porquê, né? Esse encontro acidental, ele vai ter ali o seu propósito, né? A sua finalidade, e mesmo sendo um relacionamento difícil, ele pode ser superado, ali havendo esforço conjunto, havendo algumas questões que a gente vai falar mais na frente da superação. Esse casamento pode prosperar, pode continuar ou não, né? Isso vai depender do esforço mútuo, do esforço comum. Casamentos provacionais. Aqui onde a maioria de nós está. A maioria de nós se enquadra nesse tipo de casamento. Caracterizam-se pelo reencontro de espíritos para reajustar vínculos passados e promover crescimento espiritual. Reencontro, ou por amor, ou por desamor, desafeto. Então há necessidade, nós temos que de alguma forma reforçar aquele vínculo de amor que existia, ou então, de alguma forma, reparar, reajustar, buscar crescer em conjunto, porque o crescimento espiritual tem que se buscar em conjunto, né, do casal. Então eles em regra são planejados no plano espiritual, frequentemente envolvem provas e expiações que exigem paciência e resignação. Paciência, a gente vai repetir essa frase lá na frente. Por que paciência? E paciência recíproca, porque nós somos ainda imperfeitos. Nós ainda estamos longe da perfeição, pelo menos a maioria de nós, né? Tem as suas exceções
raras aqui no nosso meio, mas tem, né? Então tem que ter essa paciência, tem que saber ali continuar, insistir, desde que seja um relacionamento saudável, né? Desde que não seja um relacionamento doentio, desde que não seja um relacionamento ali que cause algum risco para os dois, né? Ou para um dos dois. A doutrina espírita auxilia as uniões provacionais. Como é que ela auxilia? Só molhar aqui a garganta. Auxilia as uniões provacionais, fornecendo força espiritual para que os indivíduos continuem a resgatar suas faltas. A doutrina espírita auxilia esclarecendo, fazendo com que a gente entenda, que a gente consiga buscar respostas. Porque muitas pessoas perguntam por que eu estou casado com fulano de tal? Por que que eu estou nessa família? Por que que eu preciso suportar isso, aquilo? Então os porquês são muitos que nós temos. E a doutrina espírita ajuda nessas respostas. A doutrina espírita clareia, a doutrina espírita mostra uma explicação, né? Como é uma doutrina que busca a fé raciocinada, ela vem explicar, vem fazer com que a gente entenda, compreenda e busque melhorar, né? Busque crescer, busque resgatar aquelas faltas, porque a gente sabe que se a gente faz uma prova mal feita, ou se a gente não é aprovado num teste, o que acontece em regra, nós vamos ter que fazer o quê? Repetir. Recuperação. Então aquele esposo, esposa, que não é difícil, que é uma pessoa de difícil convivência, se por qualquer motivo banal, sem paciência, sem resignação ali, sem ter um pouco de tolerância, certamente aquele ser vai cruzar novamente no seu caminho, né? Certamente vai cruzar ou para bem ou para mal, mas a justiça divina não deixa nada sem correção para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução. Muitas vezes é dolorido, mas é necessário, é um remédio necessário, é um mal necessário. Casamentos sacrificiais, aqui já é raro, aqui já são poucos os casos, né? União de almas com níveis diferentes, onde uma alma esclarecida ajuda a outra no progresso. Então, uma alma, um espírito já mais evoluído, caracterizados por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges, onde um espírito mais evoluído aceita o consórcio com outros menos adiantados para ajudá-lo no seu progresso espiritual. Então aqui nós temos um ser mais elevado moralmente, mais elevado espiritualmente, e ele assume aquele compromisso, assume aquela missão de ajudar aquele irmão de caminhada. Regra geral por amor, né? Porque espíritos evoluídos não tem mais, em regra, a necessidade de vir aqui ainda, né, por expiação, né, com raras exceções. Eles vêm com missão. Então, eles assumem, eles praticam um verdadeiro ato de renúncia, de amor e renúncia, primeiro em aceitar encarnar num planeta desse ainda atrasado, de provas e expiações, ainda cheio de mazelas, quando aquele espírito não tinha mais, às vezes, nem necessidade de reencarnar. Não tinha necessidade. E aí ele aceita porque, quanto mais evoluído o espírito, mais ele quer ajudar, né, os que ele ama, né, os que ficaram para trás na caminhada. E aí nós temos um exemplo, tem vários, mas um exemplo lá no livro Há 2000 Anos, o romance lá de Emmanuel, que acontece aí no século I, ainda lá no período do Império Romano, onde o senador Públio Lentulus, né, ainda uma pessoa orgulhosa, ainda uma pessoa intelectualmente evoluído, mas
moralmente inferior à sua amada, à sua querida Lívia, que era um ser muito mais elevado, era um ser muito mais humilde, né? Um ser que no início do cristianismo ela se tornou cristã, né? E foi, né, por isso foi perseguida, foi discriminada, né? Mas ela continuou a sua missão ali de auxiliar aquele senador ainda orgulhoso, porque Jesus sabia que aquele ser que ali estava, como ele sabe de cada um de nós, né, que nós vamos alcançar um dia o nível que Emmanuel alcançou, que aquele senador, alguns séculos depois, ele ia se tornar um espírito já bem mais evoluído, bem mais, né, amadurecido, bem mais humilde, né, menos orgulhoso do que ele era naquela época, né? Então esse romance é muito interessante, porque mostra essa diferença entre eles, né? E ela continuou lá. A gente pode ver também no livro Paulo e Estevão, né, também o relacionamento, né, de Paulo, né, com Abigail, né? Paulo ainda no início, todo orgulhoso, todo prepotente, se achando, né, o poderoso por ser doutor da lei, e ela ali, né, naquele momento mais evoluída do que ele, né, ficou no relacionamento até que ela partiu para o mundo espiritual. Casamentos afins, aqui já acontece, mas não tanto assim com frequência. Agora, um casamento acidental pode se tornar um casamento afim, né? Nós podemos alcançar esse nível. São uniões de almas mais esclarecidas espiritualmente e que se afinam no amor, na amizade e na comunhão das leis divinas. Geralmente, eles sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em encarnações diversas, porque ali já já aprenderam a amar, já aprenderam a superar os monstros do egoísmo, do orgulho, do ciúme, né, do sentimento possessivo. Eles já estão num patamar, no nível mais avançado, os dois. O sacrificial tem um adiantado e o outro atrasado. Aqui os dois estão no nível mais avançado. E aí, lá no livro Nosso Lar, aqui novamente, capítulo 23, 28, na verdade, que nós temos o nosso irmão Isnandi, que sabe de cor e salteado o livro todo, ele pode até contar a história melhor do que eu, né? Essa história de Tobias, né? O caso Tobias, que de forma resumida, o André Luiz vai visitar o lar de Tobias, e quando ele chega lá, ele é recebido por duas senhoras, a senhora Hilda e a Luciana, que estavam convivendo com o André Luiz no Nosso Lar. E nas conversas lá entre eles, o Tobias gostava de contar essa conversa, né? Até a Hilda chama a atenção dele que ele estava morando com duas esposas, né? Que ali foram duas esposas dele na última existência. E a Hilda vai relatar a história que a Luciana, ela era cuidadora dos filhos do casal Tobias e Hilda. E a Hilda, salvo engano, no segundo filho, ela vem a falecer, ela vai desencarnar, e ela vai para o mundo espiritual ainda muito. O esposo fica sofrendo aqui encarnado, e ela fica num umbral muito ligada a ele, pelo sofrimento dele, pelo apego dela à família. Então ela passa um bom período no umbral, sofrendo, e até que ela descobre que o seu companheiro que tinha ficado tinha casado com a Luciana. E aí ela, com aquele amor ainda possessivo, ela vai de alguma forma obsediar, ela vai perseguir a Luciana e ao casal, por ela não aceitar que a Luciana tomasse o lugar dela aqui no relacionamento com o Tobias. E depois dela sofrer por vários anos no umbral, um certo dia a avó dela vai visitá-la no umbral, acolhe ela
e consola ela e mostra para ela, convence a ela que o que a Luciana está fazendo é ajudar a família. O que a Luciana está fazendo é assumir, não substituir, mas assumir o papel de mãe que ficou ali em aberto, né? E que aquele relacionamento dela era benéfico para a família, para o Tobias e para os filhos. E aí ela aceita, ela perdoa, ela segue para o mundo espiritual e fica apoiando, fica auxiliando o casal, porque ela já avançou de nível, ela já não está mais naquele casamento de sentimento de posse, né? Ela já evoluiu, ela já fez a sua reforma. E aí, depois o Tobias desencarna e futuramente a Luciana também desencarna. E quando a Luciana chega no nosso lar, a Luciana vai morar com eles. Então a Luciana é tratada por ela no nosso lar como uma filha. E o Tobias trata a Luciana no nosso lar como uma irmã. A esposa é a Hilda e a Luciana é uma irmã para o Tobias, e para a Hilda é uma filha. Ou seja, mostra já outro nível, né, de entendimento, outro nível. E aqui, a pedido da nossa irmã Mariazinha, que amanhã o Dr. Bezerra de Menezes completa aniversário de nascimento, né, e no domingo o Isnande fez lá um belo estudo, né, em relação à biografia de Bezerra de Menezes. E aqui é uma foto real de Bezerra de Menezes aqui embaixo, né? Bezerra de Menezes, ele casou com a senhora Maria Cândida Lacerda, conviveu com ela de 1858 a 1863. E no período em que ela adoeceu, e a Islândia sabe contar essa história melhor aqui, né? Teve Vilazo também, com a sua memória exemplar, né? Pode contar aqui melhor do que eu. A dona Cândida Augusta, que era irmã por parte de mãe da Maria Cândida, estava ajudando a cuidar dos filhos, e quando a Maria Cândida estava doente, ela pediu que a Maria Augusta, né, caso ela desencarnasse, que casasse com Bezerra de Menezes, que continuasse a tomar de conta. Não é isso, mestre Isnande? O senhor quer completar a história aí? Pronto. Pronto. Isso, quem está acompanhando pelas redes sociais, segundo nosso irmão Isnande falou, que ainda aqui encarnada ela já mostrou desprendimento. A primeira esposa já mostrou desprendimento, porque a gente sabe que não é fácil você chegar para um outro e dizer que quer que case ali com sua esposa, com seu esposo. E a irmã aceitou. Essa foto aqui é a Cândida Augusta, que conviveu com o Bezerra de Menezes, casou 2 anos depois e conviveu com ele até o desencarne, né, do Dr. Bezerra, em 1900. E aí ela teve, segundo a biografia que eu consultei, que ela teve ele teve mais 7 filhos. Algumas biografias dizem que o Dr. Bezerra tinha 9, outros que tinha 12, né? Sei que ele teve filhos no primeiro relacionamento e mais 7, né, no último relacionamento. Então aqui já mostra a afinidade, já o desprendimento aqui. Aqui, ou não? Deixa eu falar aqui, não. O Divaldo contava nas palestras dele, né, quando falava da Dr. Bezerra, que a primeira esposa dele realmente fez isso, né? E que vai ser difícil que a esposa também disse para ele, depois que o Dr. Bezerra desencarnou, olha, só encaixei você. Então é mulher. Tanto é que estava lá esperando quando ele voltou para o mundo espiritual. Como irmã, né? Que realmente eram irmãs, né? Eram irmãs consanguíneas. E aqui nós temos um nível mais elevado de casamento. São casamentos
transcendentes, são casamentos onde almas engrandecidas no bem se buscam para a realizações imortais, para missões de grande valor. E aí, claro, Maria e Jesus, né, acima de todos, né? E aí nós temos o exemplo para a doutrina espírita aqui, o casal Kardec, né? Allan Kardec e a Amélie Boudet, não é isso que pronuncia? Quem fala francês aí? Amélie Boudet. Pronto. Então, né, os dois eram intelectuais, os dois eram professores, os dois tinham toda uma história de vida, e ela foi uma parceira, uma companheira ali em toda a jornada que ele passou na codificação, ali dando apoio, auxiliando nessa caminhada. Pelo que eu pesquisei também aqui, é uma foto real, não é de inteligência artificial, né? Hoje em dia a inteligência está tão avançada que às vezes a gente... Mas foi também um exemplo, né, desse tipo de casal, entre outros, né, que já tivemos por aqui. Vou dar uma acelerada o tempo aqui já. Dificuldades, né? São muitas dificuldades em relação ao casamento, né? Nós temos conflitos conjugais e os conflitos têm raiz no egoísmo, quando uma pessoa pensa que o outro deve sempre ceder, você sempre espera do outro, né? Você não faz sua parte, mas você quer que o outro faça a parte ali que você não faz. Má compreensão, a questão da parceria, da obrigação mútua, né? Não há ali esse entendimento. Então essa é uma das grandes dificuldades. Todas as dificuldades domésticas são em peços trazidos por nós próprios das existências passadas. Então nós somos seres ainda imperfeitos, somos seres ainda em evolução. Então nós temos muitos defeitos, alguns a gente oculta no namoro, alguns a gente oculta nos primeiros momentos, mas durante a convivência eles vão aparecendo aos poucos, né? Eles vão se mostrando, e aí vai um realmente conhecendo o outro, e aí vem a dificuldade de superação. Homem e mulher têm direitos iguais, mas funções diferentes, o que pode gerar desafios, né? E aí essa questão de direitos iguais, isso aí dá para fazer uma palestra só sobre isso, né? Questão jurídica com a questão religiosa, filosófica, mas nós somos seres iguais, nós somos filhos do mesmo pai, nós temos, né? O homem não é nada mais do que a mulher, né? Muitas vezes ele é até inferior, né? Em várias coisas, mas cada um tem uma função, cada um tem um compromisso, cada um dentro de uma família ali tem algo a contribuir, a socializar. Questões da infidelidade e suas consequências, né? A traição é um ato de egoísmo que fere compromissos e gera débitos. Ou seja, o que vai trair, ele está pouco se importando com o seu companheiro, a sua companheira. Ele só pensa nele, ele só quer satisfazer ali aquele seu desejo, seu instinto sexual, né? Aquela vontade momentânea. E aí ele vai estar traindo quem? Ele vai estar traindo a si próprio. Vai estar traindo a si próprio, porque ele está traindo a própria consciência. A infidelidade abre brechas para influências espirituais negativas, e inclusive a contaminação do perispírito. Contaminação do perispírito. Por quê? Porque a partir do momento que você baixa a vibração de respeito, de amor, de cumprir os seus compromissos conjugais, você baixa a sua vibração, você permite que irmãos ou irmãs que estejam ainda mais ligados à sexualidade, a outros interesses, venham se aproximar, e aí surgem as obsessões, né, da vida, surgem aí os problemas sérios, que podem inclusive causar problema no perispírito, né? Vai realmente deixar uma marca, né? Ali uma questão kármica que tem que ser depois trabalhada e recuperada. O uso responsável da sexualidade é essencial para o equilíbrio. A sexualidade, né? Inclusive o livro Vida e Sexo, ele trata muito bem isso, é um instituto divino, né? Agora, tudo tem que ter regras, né? Tudo tem que ter limites, tudo tem que ter o objetivo, a finalidade divina, senão vai seguir para outro caminho. Acelerar mais,
Aqui existe o caso de expectativas, né? As pessoas de início têm a ilusão, buscam uma felicidade plena, cria expectativas em relação ao parceiro, parceira, e espera que quando casar, quando eu encontrar a pessoa certa, eu vou ser feliz. Encontra a possível pessoa certa, casa, quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. E assim vai, né? Pois é, porque ela está procurando felicidade no outro, ela está procurando felicidade em alguém tão imperfeito ou mais imperfeito do que ela, né? A realidade na convivência desfaz essas fantasias, exigindo maturidade, ou seja, no namoro é uma coisa, quando o caso é outra. Mas se aquele casal já está maduro, já está um compreendendo mais o outro, se tem um pouquinho de noção da doutrina espírita, saber que não estão juntos, em regra, por acaso, eles vão saber ali enfrentar as adversidades. A maioria esmagadora dos casais se desencanta e os problemas começam a perturbar a paz da vida conjugal. Então, desencanta no sentido de desistir, não insistir, não continuar, e aí permite com que haja aqueles casamentos que estão juntos por conveniência, né? São casal por aparência, né? Várias situações que a gente não vai ter tempo aqui para aprofundar. Aqui em relação ao divórcio, só uma breve fala sobre o divórcio cabe uma palestra só sobre ele, mas regra geral, capítulo 22 que foi lido aqui, né? Que o divórcio não contraria a lei de amor, mas é resultado da lei humana. Então o que Deus uniu, regra geral, permanece unido. O divórcio é permitido como exceção, em alguns casos, né? Por quê? Porque o livre-arbítrio permite escolhas difíceis, respeitando a dignidade e segurança pessoal. É permitido quando o relacionamento é tóxico e não há amor verdadeiro. Aqueles relacionamentos que, se continuar, vai prejudicar o casal, vai prejudicar os filhos, vai prejudicar a família, Então chega um nível que não tem mais como continuar. Então daí as leis divinas, as leis humanas, né? A lei humana permitir o divórcio, né? Permitir a separação, permitir cada vez a lei está se modernizando, facilitando mais, né? Porque antigamente para se divorciar era mais difícil. Hoje em dia basta um querer. Não tem mais negócio do outro, né? Eu não vou assinar. Não. Um quis, como é um contrato mútuo, um contrato de dois, se um não quer, não tem mais esse negócio de dizer que eu não dou o divórcio. A lei tem facilitado cada vez mais essas escolhas, né? O livre-arbítrio. O divórcio é o mal menor que passa a surgir entre os grandes males, ou seja, dizendo que o divórcio, quando há realmente esse risco, lá no capítulo 8, matrimônio e divórcio, evolução em dois mundos, ele diz que é um mal menor quando há risco, né? Quando há males para o casal. A questão da superação, dá uma acelerada aqui, existe a questão da resiliência, né? Aquela capacidade humana para enfrentar, vencer e se fortalecer, transformar as experiências por experiências de adversidade. Então, isso faz parte da reforma íntima, da luta, da perseverança ali, fortalecendo esses vínculos. Então é necessário, a doutrina explica, destaca a necessidade da gente acreditar, seguir em frente, não desistir, né? Ter esperança que aquilo ali vamos chegar a dias melhores, né? Como se diz na doutrina espírita, tudo passa, né? Tudo passa, que foi a frase que foi mandada para Chico Xavier, né? Em algumas angústias dele, e essa frase, tudo passa, o tempo mostra isso, né? É necessário que haja vigilância. O vigiar, orar, também é essencial no relacionamento. É essencial que os dois façam isso, né? Quando estamos falando, né, de uma dupla. Então é necessário que haja sempre, para que possa afastar as más influências, ali, os maus pensamentos. A necessidade da reforma íntima do casal. É necessário que busquem essas adversidades, a questão renúncia e paciência.
quem mais aqui no nosso planeta, quem mais sabe praticar renúncia do que uma mãe? Será que existe? Uma mãe que é capaz de renunciar a si próprio para cuidar dos filhos, às vezes por causa do casamento, né? E a gente vê muito em casos de violência doméstica, mulheres que são espancadas, que são violentadas, às vezes por décadas, renunciando, sofrendo no calado, até o momento que elas realmente despertam, né? E vê que que ela insistiu até onde ela podia, né? E que como não havia ali a compreensão ampla, ela teve paciência até demais. E aí ela segue o caminho. Então é preciso que haja constância, a tolerância, transformação. A questão do perdão. Perdão é essencial, o perdão liberta, o perdão, como Hilda perdoou a Luciana quando casou com Tobias, né? Libertou ela do mundo espiritual, né? E nós temos em reuniões mediúnicas vários exemplos, quem já trabalhou em reunião mediúnica, de pessoas que estavam obsediando um casal porque teve vínculo com ele, e depois que perdoa, automaticamente há mudança, né? É uma mudança repentina, é uma mudança ali perceptível, quanto o perdão ajuda na reconciliação, na cura, no progresso. E aí, para a gente encerrar, eu vou precisar aquela parceria sua, final. O casamento é a oportunidade para reajuste espiritual e crescimento mútuo. Nós estamos falando de um contrato, nós estamos falando de obrigação recíproca. Então tem que haver esse comprometimento mútuo. Sem esse comprometimento, o casamento está fadado a não alcançar esses níveis mais elevados de união. O casamento afim, o casamento transcendente. Somos todos aprendizes em evolução rumo à perfeição relativa. Porque perfeição absoluta só existe uma, que é o nosso Criador, Deus, né? Então nós vamos alcançar um dia a perfeição relativa, e nós estamos ainda distante delas, pelo menos a maioria de nós, e tem que ter essa busca contínua. A justiça divina age para o nosso bem, e todas as provas visam o nosso aperfeiçoamento, todas. O casamento é só uma delas, né? Não é a única que nós temos, né? É uma das que nós temos. Então que a gente consiga continuar nessa jornada, que a gente consiga buscar a nossa evolução, quer casados ou não, né? Se são casados, que busquem ali manter, desde que seja saudável esse relacionamento, que nós vamos com certeza crescer em conjunto. Então, só para encerrar, passar a palavra aqui para o nosso poeta e trovador, só para ele trazer aqui quatro, né, trovas do livro Família, de Chico Xavier, por espíritos diversos. Vai. Só desligar o quê? Como é que é? Provas e casamentos. Não fujas do lar em prova, nem te lastimes em vão. Casamento é luz sublime na lei da reencarnação. Casamento sem amor, por muito enfeite na estrada, é comparável à noite que não visse a madrugada. O primeiro de Casimiro Cunha. Casal que resguarda os votos sem atirá-los ao léu, constrói o claro caminho do amor que conduz ao céu. Tárgela Barreto. Targélia. Numa só regra se diz que não perdoa a quem ama, não consegue ser feliz. Azevedo Cruz. Boa noite a todos. Convido agora a Dona Maria Helena para nos conduzir na prece de agradecimento. E aos passistas, depois conduzir-se à cabine. Se quiser fixar. Eu seguro aqui, assim, pezinho, né?
Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Queremos, em nome da diretora aqui das quintas-feiras, agradecer ao doutor Agamenon pela palestra bastante clara, a orientação foi muito oportuna, que Jesus realmente valorizou muito a família e deixou para fazer o seu primeiro chamado milagre numa festa de casamento, né? E por isso é que ele transformou água em vinho, porque havia a superstição que se o vinho acabasse antes da festa, era mau agouro, e ele para então, preservar. Então, tudo isso é cuidado assim com o casamento. Eu queria aproveitar rapidinho, antes da prece, para falar que nós estamos programando o início do ESD. O ESD é um estudo que abrange todos os livros básicos do Espiritismo. Nós temos, assim, eles isoladamente, o estudo do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, do Evangelho, mas nós temos também, para aqueles que querem uma visão assim até mais rápida, mas ao mesmo tempo profunda, o ESD, possivelmente passando nessa terça na outra. E nós queremos assim, vai ser no horário de 7 a 8 da terça-feira. Aí dá o nome e o telefone, já se inscreve ali na recepção, certo? Vamos agora agradecer, vamos silenciar as nossas preocupações, vamos avivar a nossa esperança, a nossa gratidão e nos dirigir a nosso Senhor Jesus com muito carinho, por estarmos aqui compreendendo o caminho certo, compreendendo a necessidade da reforma íntima dentro de nós mesmos, rogando a Ele as bênçãos para aqueles que sofrem, para aqueles que ainda não entenderam o amor de Deus, para aqueles orgulhosos que já entenderam, mas mesmo assim não se modificam, perpetuando-se em erros milenares. Senhor Jesus, abençoe a humanidade encarnada e desencarnada nessas horas onde o trigo está sendo separado do joio. Abençoa, portanto, Senhor, a cada um e a todos, e em seu nome nós encerramos essa atividade para receber já o passe que realmente limpa a nossa aura de sentimentos, de inveja, de ciúme, e que nós tenhamos o cuidado de não voltar a praticar certos defeitos morais para não nos contaminarmos mais uma vez. Sê conosco, Jesus, que assim seja. E gostaria de dizer que na próxima quinta-feira nós vamos ter uma palestra muito boa também, através da doutora Patrícia, psicóloga, falando sobre depressão e
Né? E o suicídio, né? Que muitas vezes começa com uma depressão simples e depois, infelizmente, termina com suicídio. Então, ela vai falar muito sobre isso, porque nós vamos aprender, e aí, na hora que tiver de a gente lidar com a pessoa com ideias de suicídio, a gente saber orientar. Que Jesus abençoe a todos.